Há exatos 524 anos, em 22 de abril de 1500, ocorria o descobrimento do Brasil. A história oficial, escrita nos livros e ensinada há mais de 5 séculos, conta que 3 caravelas portuguesas desembarcaram no Monte Pascoal, o primeiro ponto avistado, localizado em Porto Seguro, no sul da Bahia. Muitos pesquisadores e historiadores questionam se o país foi descoberto ou conquistado, já que o Brasil era, de fato, uma terra indígena. Professor aposentado Milton Tavares comenta que o denominado descobrimento do Brasil, na realidade, é uma falácia. Completa dizendo que os portugueses já tinham conhecimento das terras e que incluiu a nova rota nas navegações comerciais do século XV. A expedição náutica ao Brasil contava com mais de 1.200 homens. Portugal, ele não veio aqui ao acaso, né? A esquadra de Pedro Álvares Cabral, ela foi financiada por cidades italianas. É uma coisa que ninguém fala. Por quê? Porque o rei de Portugal, mesmo sendo um dos reinos mais ricos da Europa, ele não tinha condições de montar uma esquadra como a esquadra de Pedro Álvares Cabral. Era uma esquadra composta de 11 naus e 3 caravelas. Qual que é a diferença? A caravela é uma embarcação menor, de menor porte, com menos armamento. A nau é um navio de guerra. Hoje seria comparado a um destroyer. Então ele tinha 11 dessas embarcações. 1.500 homens, armado até os dentes. Aí vem parar por acaso no Brasil? Não, eles sabiam. Tanto que em 1494, quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas, 2 anos depois da chegada de Colombo à América, o que vai acontecer? Portugal exige que a fronteira vá mais para o oeste, porque ele já sabia o que tinha aqui. Então, quando eles saíram com um objetivo: dominar militarmente a cidade de Calicut, na Índia. Já tinha um mapa mundi disso. Eles já tinham. Quando Vasco da Gama, né, a gente até brinca, saiu da 2ª divisão e cruzou o Cabo da Boa Esperança, ou o Cabo das Tormentas, ele já estabeleceu uma rota para chegar lá. Só que era uma rota que tinha domínio. E Portugal tinha interesse em dominar isso. Era o comércio da época. Aí Cabral chega aqui, toma posse da terra. Para os índios foi um baque cultural, porque aqueles homens todos de roupa, né? Para os portugueses também foi um choque cultural de ver aquele povo todo despido, todo nu. A primeira missa para os portugueses foi um ato extremamente solene. Para os índios, eles não entenderam bulufas do que estava acontecendo, continuaram rindo e dançando. Tá? Aí tá, Portugal manda uma caravela de volta para Lisboa. Se você não sabe onde você está, como é que você vai voltar? Saindo daqui, vão direto para o Cabo da Boa Esperança. Retornam até o arquipélago de Açores e de lá segue caminho para a Índia. Então, não houve descobrimento. Portugal chegou aqui e tomou conta da terra. Entre 1500 e 1530, essa terra vai ficar abandonada, porque não acharam o que vinham procurar. Então, nós precisamos entender isso. Foi um marketing muito bem feito, que durou 400 anos. A partir do final da década de 80, e alguns professores que começaram a levar essa informação foram até punidos na época, foram advertidos, porque alguns historiadores começaram a questionar essa história do acaso do descobrimento. Não, vieram aqui como invasores, tomaram posse e depois partiram para a Índia. E Cabral depois vai ser morto em condições suspeitas em Portugal. Acredita-se que ele queria passar para os ingleses a rota de navegação, que era mantida sigilosa, e ele foi encontrado morto próximo a um convento. Morreu sem seu objetivo de se tornar nobre, pobre, esquecido. Esse é o nosso descobrimento. Professor Milton ressalta nossos talentos como país e comenta o que falta para que o Brasil se torne efetivamente protagonista mundial. O que nós precisamos olhar para o nosso país é o potencial que nós temos. É que o Brasil é além dos brasileiros. Que o Brasil não é terra de preconceito, que o Brasil não é terra de separação.
Nós precisamos olhar o nosso semelhante como irmão, como igual, independente da sua cor, da sua raça, da sua orientação. O dia que nós entendemos isso, o Brasil vai dominar o mundo, que nós temos todos os elementos que a gente precisa. Tudo que o mundo precisa, o Brasil possui. É o único país que tem mais de 70% do seu território agriculturável. Não há minério que você precise que você não acha em solo brasileiro. O mundo hoje está brigando por causa de água e nós temos 90% da água potável do mundo aqui. Então o que está faltando para a gente assumir a nossa postura de país universal? É nós tomarmos consciência desse poder que nós temos e valorizar o que a gente tem. Além dos índios que já estavam por aqui, os primeiros moradores do Brasil foram 4 portugueses deixados pela esquadra de Pedro Álvares Cabral após o descobrimento. Ainda segundo os livros de história, a viagem das 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, entre Portugal e o Brasil, durou cerca de 44 dias e contou com 1.500 tripulantes. Desses, aproximadamente 500 conseguiram retornar para Portugal.